Boa noite, querido irmão. Hoje o culto é especial, o culto de oração. Estamos aqui reunidos, né, de forma remota, mas com o propósito de adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E antes de iniciarmos a mensagem desta noite, eu gostaria de dar alguns avisos a você. Primeiro é que nós estamos aqui de plantão aos sábados, a partir das 9 horas até 10h30, nos domingos, a partir das 19 horas até as 20 horas, e na quarta-feira também. Mas eu também tenho um recadinho para você, que não é meu, mas é do Ministério de Comunicação, que tem um recado especial para você. Então, fique atento aos recados, à comunicação desta noite. Olá, a seguir você verá algumas recomendações de como permanecer em adoração ao nosso Deus, mesmo não havendo a nossa rotina de cultos e programações especiais. O culto familiar. Aproveite esses dias de distanciamento social para fortalecer o culto familiar em sua casa. Aqui vão algumas dicas de como se proteger do coronavírus, conhecido como Covid-19. Lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel, evitar aperto de mãos. Se estiver gripado ou gripada, utilizar máscara. Tente manter sempre 1 metro de distância e evite oração de mãos dadas. Para que você possa continuar sua adoração através dos dízimos e ofertas, essa conta no Banco do Bradesco está disponível. Tire um print da tela para salvar as informações. Também há o aplicativo 7Me, e através dele você também poderá fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tiver o aplicativo, para obter é só posicionar a câmera em cima do QR Code e escanear. Você será direcionado para o local correto e poderá dar início ao download. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar o aplicativo, pode escanear esse QR Code e será direcionado ao vídeo explicativo. E por último, mas não menos importante, estaremos utilizando a hashtag #MeuLarUmaIgreja. Tire uma foto em algum momento durante o culto e mencione o @AdventistasSerraria. Estaremos repostando as fotos e assim tentaremos ficar conectados entre irmãos, mesmo cada um estando em seu lar. E para finalizar, em Provérbios 24:3 encontramos o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis em meio às provações. E eu gostaria de convidá-lo, da onde você estiver nesse momento, para juntos elevarmos uma prece ao nosso Deus, pedindo a direção do Espírito Santo para o estudo da sua palavra, para que nós possamos enriquecer espiritualmente com a palavra que será lida. Então, neste momento, eu convido você a orar ao Senhor e pedir a intercessão do Espírito Santo. Oremos.
Querido Deus, neste momento, a Tua Santa Bíblia será aberta, iremos, Senhor, meditar na Tua Palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja entre nós. Queremos também, Senhor, colocar todas as famílias da Igreja da Serraria em Teu altar. Nós te pedimos, Senhor, pela sua vida, pela sua prosperidade, pelo seu bem-estar. Querido Deus, estamos vivendo momentos difíceis, complexos. Nós confiamos que Tu és o nosso Deus, que Tu estás no controle e no comando de nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós exaltamos o Teu nome, mesmo em meio às provações e às dificuldades, porque confiamos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nos ajuda, nos inspira e nos prepara, Senhor, principalmente para a volta de Cristo Jesus. Este é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é uma alegria estar aqui com você, né, meditando na palavra de Deus. E o tema da mensagem desta noite é oração de Eliezer. Eliezer, talvez você não conheça, não é um nome muito falado, né, em relação a quando nós estudamos a Bíblia, mas Eliezer, ele de uma forma muito especial me impressiona. A sua vida, a sua dedicação, a sua fé. E quem foi Eliezer? De acordo com os relatos bíblicos, Eliezer, ele foi o servo de Abraão. Na verdade, quando Deus apareceu a Abraão, né, e disse que Abraão seria pai de uma grande descendência, uma descendência que nem poderia contar de tão numerosa, Abraão questionou a Deus e disse: olha, Senhor, aquele que vai herdar tudo que eu tenho, na verdade, é meu servo Eliezer, porque eu não tenho filhos. E Deus prometeu a Abraão um filho. Então, Eliezer era servo de Abraão. Mas por que o nosso foco hoje da nossa mensagem será Eliezer? Porque ele tem muito a nos ensinar, a mim e a você. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 23, o verso 1 e 2. Diz o seguinte: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arpa, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então é interessante que Sara é a única mulher cuja idade é registrada nas Escrituras. Nenhuma outra mulher é registrada a idade dela na Bíblia, somente de Sara. Ela encontra essa distinção como esposa de Abraão por ser a mãe da semente, né? Da semente prometida. E é interessante mais o que o texto bíblico aqui diz, né? Que Abraão chorou e lamentou por Sara. Por que Abraão chorou e lamentou por Sara? Evidentemente porque ela era sua esposa, porque por muitos anos eles eram casados e, sobretudo, porque Abraão amava Sara. Abraão tinha um cuidado especial por Sara. E é interessante que quando nós estudamos, né, os textos bíblicos referentes a Abraão e Sara, nós observamos inclusive algumas cenas que para nós é estranho. Por exemplo, quando Abraão estava com Sara na região do Egito, Abraão disse a Sara, antes de adentrar no Egito, que se alguém perguntasse quem ela era, que ela não falasse que era sua esposa, porque ela era muito formosa, muito bonita, e os homens daquela época, quando encontravam uma mulher bonita e ela fosse casada, ela matava o esposo, os filhos e todos aqueles que estivessem com ele para ficar com a esposa. Era assim que era na antiguidade. E Abraão, para preservar, né, as pessoas que estavam junto com ele, né, os seus servos, ele disse: olha, se porventura alguém perguntar quem você é, você dirá que é minha irmã. E Faraó, o rei do Egito, tomou Sara para ser sua mulher, né, porque enganado, achando que Sara era irmã de Abraão. Numa outra situação, né, já nas terras de Canaã, outra vez, Abraão ele mente em relação a Sara, né, não diz que Sara é sua mulher, a Abimeleque, e Deus aparece a Abimeleque em sonho e disse: olha, não toque nesta mulher porque ela é casada. E imagina alguém que ama a sua esposa, né? E por amar, né, busca ser fiel.
Mas por esses 2 momentos, Abraão, ele cedeu, porque além de amar a sua esposa, ele também amava aqueles que estavam junto a ele. Ele temeu também por sua vida. E muitas vezes nós tememos pela nossa vida, temos temor, temos medo, né? Temos incertezas em relação ao amanhã, muitas vezes porque nos falta fé em confiar em Deus. Abraão, que era o pai da fé, ele também em certos momentos demonstrou falta de fé, porque ele era um ser humano como eu e você. Temos virtudes, temos fraquezas, muitas vezes nos consagramos ao Senhor, em outros momentos relaxamos, mas precisamos a cada dia buscar a presença de Deus. Mas não era somente Abraão que estava lamentando e chorando a morte de Sara. Isaac também estava triste, estava inconsolável com a morte da mãe. Neste momento aqui, Isaac já estava com 37 anos, porque Sara o concebera com 90 anos e morreu com 127 anos. E Isaac ainda não tinha casado. E Abraão agora chama o seu servo Eliezer e dá a ele uma missão especial, de buscar uma esposa para Isaac. E eu gostaria de ler com vocês o que está no texto bíblico. Em Gênesis, capítulo 24, o verso 1 em diante, diz o seguinte: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, ou seja, o Deus que criou os céus e a terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então essa foi a recomendação, foi a orientação de Abraão a Eliezer. Disse: olha, Eliezer, você vai lá para as terras onde mora a minha parentela, que era justamente hoje onde o país é Iraque, onde o Iraque hoje, né, nós conhecemos como Iraque, era a Mesopotâmia, e era de lá que Abraão saiu e foi para a terra de Canaã, para a Palestina. E Abraão agora manda que seu servo volte à Mesopotâmia, ao Iraque, e de lá traga uma esposa para o seu filho, porque ele não queria, de forma alguma, que seu filho se envolvesse com as mulheres cananéias. E por que isso? Porque naquele tempo, essas mulheres eram mulheres idólatras, eram mulheres que tinham costumes e práticas que estavam em desarmonia com os princípios de Deus. E, de forma alguma, Abraão queria que essas mulheres influenciassem a Isaac de tal forma que ele perdesse o foco e a adoração no verdadeiro Deus. Então, Abraão estava preocupado, né, com o futuro do seu filho Isaac. Por isso que enviou Eliezer para lá. Mas Eliezer questionou: olha, tudo bem, eu vou, mas se porventura ela não quiser vir, a mulher que eu buscar, ela não vier, eu levo o seu filho para lá. Ele disse: de forma nenhuma, não faça tal coisa, cautela. Se tu fores lá e não fores bem sucedido, voltas e estás desobrigado do teu compromisso comigo. E assim sucedeu. E é interessante que o que diz aqui o verso 7, diz o seguinte: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tornarás de lá esposa para o meu filho. Então, Abraão disse o seguinte, em outras palavras, para Eliezer: olha, Eliezer, tenha esperança, porque eu estou orando a Deus, e Deus irá preceder a sua jornada. E quando você chegar lá, Deus já vai ter providenciado uma esposa para o meu filho Isaac. Então, isso animou. Ele disse: olha, o anjo do Senhor está diante da tua face. Vá em paz, que você será bem sucedido. E Eliezer agora inicia a sua jornada. E é interessante o que diz a partir do verso 12
de Gênesis 24. Diz o seguinte: E disse consigo o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o seu servo, Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então, o que é que nós encontramos aqui nesse relato? Eliezer chega ao seu destino, ele chega próximo a um poço de água, ele está com sede, a comitiva que está com ele também, e os camelos. E ele, ao chegar ali, ele eleva uma oração ao Senhor. E diz, olha, Senhor Deus, eu estou aqui, e eu vou pedir água. E a mulher que me oferecer água, mas não oferecer água somente a mim, mas também aos camelos, essa é a mulher que tu designaste para Isaque. E aí nós vemos a providência divina. Eu pergunto, com quem foi que Eliezer aprendeu a orar? Evidentemente com Abraão. Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem de fé. Em todo lugar que ele saía ou chegava, ele erigia um altar e a adoração ao Senhor. Então, isso era prática diária, a Abraão buscar a presença de Deus. E Eliezer, como seu servo, como um governante de toda a sua casa, ele aprendeu também a confiar no Deus de Abraão. E é esse Deus hoje que eu convido a você a confiar plenamente no seu poder, né, e na sua atuação e na sua providência. Assim como Deus providenciou uma esposa para Isaque, ele vai providenciar aquilo que você deseja, desde que esteja em conformidade com a sua palavra. Porque se você pede algo a Deus que não estiver em conformidade com a sua palavra, evidentemente que ele não vai te conceder. Mas se você pede algo que está em conformidade com os princípios bíblicos, Deus é generoso, é bondoso para te abençoar. E assim ele está aqui orando, e é interessante que enquanto Eliezer orava, aparece justamente Rebeca. E o texto bíblico diz o seguinte no verso 15: considerava ele ainda quando saiu, ou seja, ainda ele estava em oração, estava suplicando a Deus, né, que ele fosse bem sucedido no seu projeto. Quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro ao ombro. Então, Eliezer ainda não sabia, essa é a descrição que está na Bíblia, mas Eliezer não sabia ainda que aquela mulher era Rebeca, nem quem era sua parentela. Mas pela descrição, Naor era irmão de Abraão. Logo, Rebeca, ela era prima de Isaque. E Deus já havia ali respondido à oração de Eliezer. Eliezer, que era damasceno, era um gentil, mas que estava entre os servos de Abraão, mas que aprendeu a confiar no Deus de Abraão. E agora aqui ele está orando ao Senhor. E Deus responde à oração de Eliezer. E é interessante agora o que diz o texto bíblico, a partir do verso 24 de Gênesis capítulo 24. E diz, ela respondeu, sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, ou seja, Eliezer, e adorou ao Senhor. E disse, verso 27, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, pois que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor quanto a mim. Estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Então nós vemos aqui nos versos 12, 13 e 14, Eliezer orando, pedindo a direção, pedindo a condução, que ele fosse bem sucedido
né, em encontrar uma esposa para Isaac. E aqui no verso 27, nós encontramos agora Eliezer orando novamente. Só que agora essa oração não era mais de petição, era uma oração de gratidão. Ele agora percebeu que Deus o havia conduzido e para o seu objetivo. E agora ele ora agradecendo a Deus. Quantas vezes Deus nos abençoa, Deus é bom conosco, comigo e com você. Ele derrama suas bênçãos sobre cada um de nós. Somos bem-sucedidos, mas muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Se eu estou aqui com vida, com saúde, e mesmo se eu esteja com alguma dificuldade ou algum problema, mesmo assim, temos motivo de sobras para agradecer ao Senhor, para agradecer a Deus todo o bem que Ele tem feito para conosco. E aqui nós encontramos Eliezer orando, agradecendo a Deus. E é evidente, meus queridos, que ele aprendeu também a agradecer a Deus por meio de Abraão. Então, a influência de Abraão na vida de Eliezer. Mas a influência de Abraão, ela não restringe somente a Eliezer. Né? A sua atitude, a sua postura, a sua conduta também vai influenciar, inclusive, a Isaac. E é interessante que o relato bíblico, né, nos diz que eles estavam ali, né, ele tinha conseguido o seu objetivo, conversa com o irmão de Rebeca, né, Labão, conversa com seu pai, com sua mãe, né, explica o que ocorreu, qual era a sua missão ali. Ela aceita ir com ele, casar-se com Isaac e chegar ao seu destino. E ao chegar próximo ao seu destino, a Bíblia diz que Isaac, né, no verso 63, diz o seguinte: saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou o camelo. Olha que coisa interessante. Aqui fala que era o cair da tarde, ou seja, estava próximo ao pôr do sol. E Isaac saiu à tarde a meditar, ou seja, a orar. Então percebam, né, que Isaac também aprendeu a orar, a ter comunhão com Deus por intermédio de Abraão. E aqui eu deixo um recado para os pais. Nós, enquanto pais, muitas vezes nós queremos terceirizar, né, a responsabilidade da salvação dos nossos filhos aos pastores, aos anciãos, aos professores da escola sabatina. A responsabilidade de educar é do pai e da mãe. A igreja ela pode contribuir, pode colaborar de forma compartilhada, mas a responsabilidade da educação dos filhos não é do pastor, não é das professoras. A responsabilidade em educar e guiar os filhos é dos pais. E Deus vai cobrar, é dos pais, essa responsabilidade. E nós vemos aqui Abraão, né, em que Eliezer aprendeu a orar com Abraão, e aqui Isaac também, ou seja, era prática, né? Se nós lermos o Espírito de Profecia, fala que Isaac aprendeu a orar, a manter comunhão com Abraão. E o que me impressiona mais em relação a isso é o que também diz o texto bíblico, né? Deus falando com Abraão, no capítulo 18, o verso... A partir do capítulo 18, a partir do verso 17, diz o seguinte: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Isso é Deus conversando com Abraão, para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado a seu respeito. Vejam que palavra poderosa. Aqui é Deus conversando face a face com Abraão. Diz: olha, eu conheço você, Abraão. Eu conheço a sua integridade. Eu conheço o seu caráter. E eu sei que você conduzirá a sua casa. E que depois de você, os seus filhos obedecerão os seus ensinamentos. E aí nós temos essa prova na vida de Eliezer e na vida de Isaac.
homens de oração. E eu gostaria de convidá-los também nesta noite para você ser uma pessoa de oração. A oração ela é essencial, é a respiração. Assim como nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos da oração para viver espiritualmente. Orar é manter comunhão com Deus, é diariamente pedir direção. Se você tem algum plano, algum projeto, alguns objetivos, você precisa conversar com Deus e você precisa ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes eu fiz alguns planos e projetos e orei ao Senhor, para que Deus me respondesse. E tomei algumas decisões imaginando que Deus havia conduzido aquele projeto e às vezes não deu certo. Porque muitas vezes queremos que Deus cumpra os nossos projetos e planos e queremos impor a Deus a nossa vontade. E isso não se faz. Nós precisamos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos, nesta noite, ao encerrar esta meditação, eu gostaria de convidá-lo para que você confie mais no Senhor e que outras pessoas sejam tocadas, sejam influenciadas também para serem pessoas de oração e consagração por meio do seu testemunho e da sua atitude. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, o teu grande amor me inspira. Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Ai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória.
Neste momento agora, vamos fazer uma oração para encerrarmos a meditação desta noite. Oremos. Querido Deus, que bela história, Senhor, relatada na Bíblia de Eliezer, no qual, Senhor, ele confia inteiramente em Ti para cumprir com a promessa feita a Abraão, seu Senhor, e ele orou para que Deus pudesse responder. Deus respondeu a sua oração antes dele mesmo concluir. E depois de ter respondido a sua oração, ele ora novamente a Deus, ele se prostra em adoração, agradecendo a Deus, porque a sua jornada foi bem sucedida. Que nós também, Senhor, possamos ter sempre motivos para agradecer. Que a oração, Senhor, possa fazer parte do nosso dia a dia, que a cada dia possamos reservar tempo para manter comunhão contigo, através do estudo da Tua Palavra, e também por meio da oração. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e nos ajuda, Senhor, a cada dia a nos consagrar e viver, Senhor, dentro dos princípios estabelecidos em Tua Palavra. Esse, Senhor, é o nosso desejo e é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.